Está no ar mais um episódio do videocast Segundamente, porque primeiramente informação vem antes do voto. Toda segunda, informação em primeiro lugar. A quarta temporada do Segundamente tem roteiro de Bruna Porto, produção de Raiquena e trabalhos técnicos de Paulo Pacheco. A apresentação é minha, Geralda Cunha, com a participação especialíssima da advogada eleitoralista Ana Raquel. Segundamente é uma produção da Associação Mulheres na Comunicação e tem como parceiras a Rádio Comunitária Noroeste 87,9 FM, portal noroeste.net.br, que retransmite os episódios toda segunda-feira ao meio-dia, e a Agência Pulsar, também a Associação de Rádios Comunitárias AMARC, que disponibiliza a transcrição do podcast em português e espanhol no seu site www.agenciapulsarbrasil.org. Vamos começar? Olá, Ana. Bora começar mais um episódio do Segundamente? Bora, Geralda. Olá a todos que estão nos ouvindo. E hoje o tema, gente, é muito quente. Nós vamos falar sobre propaganda digital, impulsionamento e também o papel dos influenciadores. E eu já inicio com a pergunta que todo mundo faz quando vê uma publicação política, não é? Se é opinião, se é propaganda ou se é propaganda publicidade, né, disfarçada. Como identificar? Olha, a propaganda eleitoral, ela tem características que estão delimitadas na legislação eleitoral. Então, obrigatoriamente tem que vir com o número do candidato, identificando o candidato, vem com o rótulo de propaganda eleitoral, vem com o número do partido, a sigla do partido. Se for o que a gente chama cabeça de chapa, tem o tamanho do nome, tem uma diferença e um tamanho mínimo entre o nome do vice para o nome do cabeça de chapa. Então, todas essas especificações estão previstas na legislação eleitoral. Assim como na pré-campanha, e aí o que é vedado na campanha é vedado na pré-campanha, a gente tem que se lembrar disso. Existem as regras que devem ser observadas também. Como a gente não tem propaganda eleitoral na pré-campanha, a gente tem propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Então, na pré-campanha, é possível se fazer, sim, a divulgação da sua pré-candidatura, porém, não tem número de candidato, não pode ter sigla, nome, nem número do partido, porque, inclusive, pode ali ter um arranjo da comunicação para que configure um pedido implícito de voto, o que é vedado. Então, todas essas especificações também estão previstas na legislação no caso da pré-campanha. Sim. E a propaganda começou agora, dia 16 de agosto. E o que muda, então, oficialmente, em relação à propaganda eleitoral, em relação ao período de pré-campanha? Você já deu as dicas todas aí, né? Vamos reforçar para o pessoal. Sim, principalmente o que a gente fala que na pré-campanha não pode de jeito nenhum, que é o pedido de voto, né? Na pré-campanha não se pode fazer pedido de voto, nem implícito, muito menos o explícito. Então, agora, a partir do dia 16 de agosto, já pode pedir voto, já pode se identificar como candidato, como candidata, pode colocar o número, pode colocar a sigla, o número do partido, o nome do partido, vem a identificação de propaganda eleitoral, né? E como a gente vai ver, tem também as regrinhas, os rótulos eleitorais de propaganda paga, né? Impulsionada, com o CNPJ do candidato aparecendo. Também tem que vir, se for um conteúdo feito com inteligência artificial, tem que vir aquela rotulagem de editado. Dizendo que foi feito com inteligência artificial. Sim. Entendo. E você falou de impulsionamento, então eu gostaria que você conceituasse para nós o que é impulsionamento. É só turbinar um post ou também inclui anúncio em busca de
rede social e outras formas pagas para aumentar o alcance? Então, o impulsionamento é como o impulsionamento normal, né? Só que tem aí efetivamente as regras também. O impulsionamento, ele foi permitido já há algum tempo e tem que ser vinculado ao CNPJ do candidato, da candidata. E o pagamento desse impulsionamento tem que vir através de uma das contas eleitorais. Então, e tem que vir o rótulo, propaganda paga, né? E o CNPJ do candidato, da candidata. E aquela página de anúncios que tem no Facebook, no Instagram, enfim. Nessas plataformas digitais? Nessas plataformas digitais, agora a gente tem uma novidade, que o TSE, né, a Justiça Eleitoral, vai ter acesso a essa página do candidato, essa página de anúncio do candidato, que vai constar o dia que consta, na verdade, né? O dia que foi impulsionado, o valor do impulsionamento, quantas vezes o candidato impulsionou e qual o conteúdo que foi impulsionado pelo candidato, pela candidata. Antes, esse relatório tinha que ser gerado e encaminhado para a Justiça Eleitoral, caso houvesse diligência nesse sentido. Agora, se não fosse necessário, se não houvesse uma diligência nesse sentido, era somente demonstrar na prestação de contas quanto que o candidato ou a candidata pagou por impulsionamento de conteúdo. E aí pode ser feito o impulsionamento Facebook, Instagram, né, outras plataformas, porém o Google não faz impulsionamento de conteúdo, porque a plataforma não quis se adequar às regras do TSE, e em razão disso não impulsiona mais. É importante saber, né? Sim. Olha só, existe aí um termo, para mim é novo, que eu gostaria que você explicasse. O que é impulsionamento negativo? E ele é proibido? Sim, é proibido. Na verdade, o impulsionamento negativo é quando o candidato, o partido, a coligação, a federação faz o impulsionamento de um conteúdo que tem uma propaganda negativa, né, que visa o quê? Humilhar, difamar, injuriar, caluniar outros partidos, outros candidatos, outras candidatas. Esse tipo de conteúdo, ele é vedado, gera multa, pode, né, dependendo do valor do impulsionamento, do valor que foi gasto com essa propaganda negativa, dá até um abuso de poder econômico. Pois é interessante porque tem situações que são muito tênues, né? Onde é que termina a comparação política legítima, né? E onde começa esse impulsionamento negativo? Porque muitas vezes o candidato, ele pode estar falando de algo que aconteceu, é inerente à campanha e por outro lado, pode estar usando o episódio, descontextualizando para ganhar um alcance e se colocar como o candidato em desfavor do outro, né? Sim, muitas vezes é tênue, muitas vezes não. Geralmente aquilo que é fato público e notório, até pela legislação civil brasileira, independe de comprovação. Sendo um fato público, a pessoa, um candidato ou uma candidata, se utilizar simplesmente daquele fato que foi veiculado, dificilmente vai ser considerado como uma propaganda negativa. Agora, se tiver um trabalho em cima de um fato para descontextualizar, visando imputar um crime, visando humilhar, né, visando desqualificar, descredibilizar o outro, aí sim pode haver, de fato, a punição, uma representação, né, por propaganda eleitoral negativa,
e pode até ser determinada a retirada dessa propaganda, seja da plataforma, seja até da rádio e da TV, Sim. porque ainda permanecem os meios tradicionais de comunicação. E pode ter aplicação de multa, caso não seja retirado, pode haver pedido de resposta. Então, tem uma série de mecanismos previstos na legislação eleitoral para punir esse tipo de propaganda negativa. E aí a gente tem que lembrar, fake news não é só notícia falsa. Não é só a desinformação, por assim dizer, né? Não Sim. é só a notícia falsa. É aquela notícia que até pode ser verdadeira, mas se ela for descontextualizada para justamente atingir o eleitorado de forma negativamente, ela pode também ser considerada em uma assim. dessas convenções, nós tivemos um bom exemplo disso. Estava até comentando com você que um apoiador que ocupa um cargo no executivo se referiu ao candidato do outro partido como professorzinho. Então, além dele fazer o uso pejorativo do termo professor, né? Ele não deixa de estar também querendo descredibilizar o outro candidato. Isso pode servir, por exemplo, de motivo para esse candidato que foi feito referência sobre tentar também impugnar, de alguma forma criminalizar esse apoiador? Sim, pode, mas a gente precisa analisar a propaganda e saber que a justiça existe a liberdade da propaganda eleitoral. Então, dificilmente um conteúdo onde não fique muito bem demonstrado, né, que de fato é negativa, de fato tem o intuito de atingir negativamente ali para expor, para desqualificar, para humilhar o coleguinha. Sim. E nesse caso não só o coleguinha, né? Toda uma categoria, sim, né, de profissionais. Sim. Exato. Então, nós tivemos um grande período de pré-campanha. E uma pergunta que a gente às vezes não faz e não se atenta, né? Nesse período os pré-candidatos podiam impulsionar? Sim. Já tem um tempo que o impulsionamento na pré-candidatura é permitida, mas como a gente já disse aqui hoje, inclusive, o que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha. O impulsionamento negativo é vedado na pré-campanha, inclusive sujeito à representação eleitoral negativa por propaganda antecipada, negativa. E na pré-campanha, a regra pode ser feito o impulsionamento pelo próprio pré-candidato ou pré-candidata no CPF, vinculado ao CPF de ambos, e a única exceção para terceiro é o partido ou a federação. Nenhum apoiador pode apoiar. Assim como na campanha, nenhum apoiador pode apoiar o seu candidato, a sua candidata, impulsionando o conteúdo eleitoral, na pré-campanha também não pode. E aí, na campanha, quem pode também, além do candidato da candidata, só o partido, federação ou coligação que pode. Fora isso, não pode. Então, essas regras têm que ser observadas. E uma outra informação. Na pré-campanha, o pré-candidato, a pré-candidata tinha que fazer gasto moderado. Por quê? Não existe prestação de contas na pré-campanha. Ok. Porém, o abuso ele pode ter ocorrido na pré-campanha.
E aí é o caso, o Lindin Case, que a gente chama da Moro de Saias, né? Que é justamente ela, enquanto pré-candidata, fez um gasto muito acima do normal na pré-candidatura, que foi considerado abuso de poder econômico. E com isso ela foi cassada. Então, por uma atitude que foi o quê? Por uma contratação que foi feita na pré-campanha. O que a Justiça Eleitoral entende hoje como gasto moderado? A gente falou no último programa dos limites, dos tetos, né? Então, a gente viu que o candidato ele tem um teto de 10% sobre o limite de gastos do cargo dele. Na pré-campanha, foi considerado o quê? Que o limite é aquilo que se enquadra dentro do poder econômico do pré-candidato. Então, se ele fizer um gasto e sofrer uma representação, por exemplo, por uma ação de investigação judicial eleitoral falando que o gasto foi anormal e ele comprovar que aquele gasto estava dentro do que era permitido, e aí a gente até fala, não gasta mais do que poderia gastar na campanha nos 10% do limite do seu cargo. Porque se você comprovar que está dentro do seu poder econômico, que está dentro desse teto, não vai ter questionamento. Ok. E hoje a internet está recheada de influenciadores e influenciadoras, né? Sim. E muitos realmente são com uma quantidade enorme de seguidores, de seguidoras, né? Então, a influenciadora ou o influenciador, ele pode declarar apoio, entrevistar, elogiar, criticar ou pedir voto para uma candidatura no próprio perfil? O tamanho da audiência muda a regra? Tem influenciadores aí com milhares de pessoas, de seguidores. Né? Sim, que tem uma abrangência, um poder, né, de comunicação e de chegar até um grupo. Convencimento. Também, que é muito interessante. Então, o influenciador, antes de ser influenciador, ele é eleitor, é um cidadão. Ele pode, sim, apoiar. Porém, ele não pode fazer publi, é o que a gente fala, né? Publi para um candidato, uma candidata, um partido, ou contrário, contrário, assim, negativamente a um candidato, a um partido, enfim, porque está sujeito. A gente tem que lembrar que o eleitor, ele sofre sanção, tem previsão de punição para o eleitor também, né? Então, assim, o influenciador, ele pode expressar o apoio, mas ele não pode fazer o quê? Se utilizar da sua profissão de influenciador para fazer ali um publi ou um comercial, né? Muito menos impulsionar. Exato. Né? E, inclusive, em que momento, né? Cachê, presente, viagem, prêmios, descontos, permuta, monetização ou promessa de contrato transforma o apoio em propaganda paga irregular. Quando promete, né? Quando fala, olha, é a mesma coisa do candidato, se você votar em mim, eu vou te dar isso. Não precisa nem concretizar, porque é um crime de ordem objetiva. Você não precisa efetivamente dar. Basta oferecer, basta falar que vai dar, já está cometendo um crime eleitoral. Então, assim, o influenciador é aquilo que a gente falou. Ele enquanto pessoa pública, ele pode apoiar alguém. Ele pode, né? A gente teve aí um caso que foi um dos Lindin Cases também e que deu muito falatório, que foi a Pabllo, quando cantou acho que um festival, acho que foi no Lollapalooza, e pegou a bandeira do presidente Lula. Sim. E aí entraram com uma representação e etc. Por quê? Você está numa vitrine enorme. Exato. Um festival enorme. Sim. Que é retransmitido, né? E a Pabllo, que tem uma penetração enorme. Enorme. E aí entraram com a representação falando que não poderia e etc. Mas pode, porque ele ali
inclusive, ela nem pediu voto. Sim. Ela fez uma manifestação silenciosa. Ela se manifestou. Assim como o eleitor pode ir votar com a bandeira do partido, com o santinho, com a cor do partido, com etc., com a bandeira do seu candidato, a Pablo fez isso. Levantou a bandeira do Lula, vestiu a bandeira do Lula, enfim. Manifestação silenciosa, o que ela fez. Apesar de ser uma enorme vitrine, por assim dizer, né? Não foi configurado. Não foi. E não foi propaganda uma publicidade, né? Ela não divulgou ali. Ok. E qual é a diferença entre encaminhar uma mensagem para pessoas conhecidas e contratar disparo em massa por WhatsApp, Telegram, SMS ou robô? Então, quando você encaminha o que a gente fala de organicamente, né? Sim. Você monta... A gente tem um grupo de família, um grupo de amigos. Exato. Tem lá as suas listas de transmissões, né? Isso é o encaminhamento orgânico. Isso pode ser feito. Quando tem um encaminhamento em massa, quando você contrata uma empresa, quando você contrata robôs para disparar, é feito o encaminhamento em massa. E isso também pode configurar abuso, né? E geralmente é aquilo que, assim, dispara de tantos em tantos... de tanto em tanto tempo, aquele tanto de conteúdo para as pessoas. E aí, outros crimes, inclusive, podem ficar configurados, porque não pode haver cessão, venda, doação de listas de contatos, por exemplo. Órgãos públicos não podem disponibilizar. Sim. Então, até isso pode ficar configurado, porque se você pega, por exemplo, em Goiânia, né, a gente tem um enorme eleitorado. Exato. Se você pega uma secretaria, por exemplo, de assistência social, que tem um banco de dados enorme, e você disponibiliza esse banco de dados para algum candidato, para a campanha de algum candidato ou candidata usar, primeiro que já está cometendo uma conduta vedada prevista no artigo 73 da Lei das Eleições. Então, o gestor vai responder por isso. O servidor público, às vezes, não é o gestor, mas um servidor público que tinha acesso ao banco de dados vai responder por isso. O candidato também. Sim. Então, podem, inclusive, em um crime, existirem vários outros crimes eleitorais. E campanhas podem usar dados de igreja. Você acabou de falar aí a respeito de secretarias de Estado, né? Agora, sobre dados de igreja, sindicato, loja, aplicativo, cadastro público, né? Não foi pode. O que você disse. Ou clínica, né? Para escolher quem recebe cada mensagem? Não pode. Não pode. A seção de banco de dados não pode ser... E hoje a gente tem, inclusive, a LGPD que... É isso que eu ia te perguntar também. Onde é que entra a LGPD e os dados sensíveis? Então, os dados sensíveis, como dados de contatos, né? E CPF também é considerado dado sensível. E, às vezes... a gente sabe que acontece essa seção de banco de dados e não pode, é vedado. E aí, igreja, organização social, principalmente a que recebe subsídios públicos, né? Nada disso. Inclusive, como a gente está falando de propaganda em meio digital, a gente tem que lembrar, assim como um terceiro, e aí a gente pode colocar uma organização social, uma igreja, enfim, algum comércio, uma empresa qualquer, não pode financiar um candidato, uma candidata, não pode impulsionar conteúdo, também não pode divulgar, ou seja, fazer propaganda de candidatos ou candidatas no seu site, na sua landing page, na sua rede do Instagram, na sua página do Instagram, na sua página do Facebook. Se aquela página for de uma instituição, né, se for de uma pessoa jurídica,
Não pode. Problema. É problema. Se a Associação Mulheres da Comunicação colocar no perfil a foto de um candidato, está cometendo crime. Essa advogada vai ficar muito estarrecida. Muito bom. Porque é importante a gente ter essa clareza, né? Porque a gente vê muitos casos, né, de pessoas que dizem, eu não sabia, que não podia. Mas, né, é aquela história de fazer meio que de bobo para ver se a história, sim, né, se cola, né? Sim. Bom, que deveres... Isso é muito importante a gente estar atento, porque muitas pessoas acham que a internet é terra de ninguém, né? Mas que deveres cabem às plataformas diante de anúncio ilegal, desinformação, conta falsa, monetização e violência política de mulheres? Elas respondem por tudo que circula? Porque também tem isso. Quando tem um conteúdo, eles dizem, não tem responsabilidade sobre esse conteúdo. É a cara de algumas plataformas, né? Sim, das big techs das exatamente. Maiores, né? Exato. Então, a Justiça Eleitoral tem criado cada vez mais mecanismos, né? Tem regulado cada vez mais e tem feito parcerias até com essas big techs para coibir a propagação de fake news, de desinformação, de conteúdos que contenham violência política, de gênero, enfim. Então, assim, a gente até vai falar sobre isso. Sim. Falaremos sobre isso no próximo programa, eu acredito. Mas a Justiça Eleitoral, quando tem uma representação e entende que ali, de fato, ocorreu uma conduta vedada, que tem um crime eleitoral, determina a retirada da propaganda do ar. E a empresa tem que retirar, sob pena de multa. E vai responder por isso e também. Responde por isso. Responde sim por isso. E acontece que elas obedecem. Sim. É muito difícil ocorrer o descumprimento de determinação judicial nesse sentido. Inclusive, é obrigatório que essas empresas tenham um escritório sediado no país, justamente para que possa receber notificação, intimação da Justiça brasileira para a retirada dessas propagandas. E aí, a gente falou aqui, né? O Google não impulsiona conteúdo político eleitoral. Uhum. Por quê? Porque não quis se adequar às regras de transparência, às exigências de envio de relatórios e etc. Há inúmeros mecanismos justamente para vedar esse tipo de ocorrência de crimes eleitorais. Então, ela não quis, não impulsiona, não aceita conteúdo político eleitoral. Então, tudo certo. Agora, aquela que quiser aceitar, ela tem que se adequar. Das regras. E aí, uma das regras é justamente que tenha um escritório sediado no país para poder receber essas notificações da justiça. E, como eu te disse, dificilmente há o descumprimento de determinação judicial. Muito importante essa inclusive informação. Com retirada de perfil Sim. do ar, né? A justiça pode determinar que sejam enviados os dados do contato, porque tem muita gente que faz perfil falso. Sim. E às vezes está ligado, dá para rastrear a pessoa por trás daquele perfil. E o que é muito comum também, né, Ana Raquel? É muitos robôs, né? Sim. E dá para saber quem está por trás desses robôs. E aí, muitas vezes, não dá porque tem gente que hospeda lá... Em outro país, em outro continente. Em vários outros países aí fica um pouco mais difícil. Mas a Justiça Eleitoral pede informações do perfil, determina a retirada do ar, determina a retirada do conteúdo. Ok. E, bom, a pessoa vê um anúncio político que parece publicidade disfarçada. Como descobrir quem pagou, guardar a prova e fazer uma denúncia útil? Então, se esse tipo de conduta acontecer, geralmente
quem está sofrendo com essa conduta vai entrar com a representação eleitoral. E aí é como a gente acabou de falar. Pode pedir que a justiça determine que informe os dados, que retire a propaganda do ar e etc. Mas se o cidadão comum viu aquela propaganda ali, viu aquele conteúdo que está errado, ele pode denunciar. Denuncia através do Pardal, denuncia através do site do Ministério Público, denuncia a ouvidoria do TRE, que tudo isso pode ser apurado, né? Sim. E aí, se ficar configurado, de fato, pode haver a retirada do ar. E, Ana, em uma frase, qual é a diferença entre apoio espontâneo e propaganda digital paga que o público tem direito de reconhecer? Quando há efetivamente o desembolso, né? E aí, assim, o apoio Como é que você falou aí agora? É o apoio... vamos de novo, apoio espontâneo. Espontâneo. Nossa, como é que trava assim? Você pode começar a resposta? Não precisa de eu fazer de novo, não, né? Não, Você precisa responde. Não. O apoio espontâneo é aquele, geralmente, que o cidadão e a cidadã falam: não, eu quero te apoiar, me passa seu material, eu vou no seu comitê, colocam o meu nome na sua lista de contatos, na sua lista de transmissão, porque eu vou replicar o seu conteúdo, etc. Aham. Se há algum pagamento para isso, já incorre na vedação, né? Sim. Se o pagamento é feito em dinheiro ali na hora, é mais difícil dessa conduta ser verificada. Inclusive, isso pode se enquadrar numa captação ilícita de sufrágio, porque não pode ter nenhum tipo de vantagem para o eleitor, para a eleitora, para que ele apoie. Porque se tem, configura captação ilícita de sufrágio. Agora, se for impulsionamento, vai aparecer, porque obrigatoriamente quem impulsiona conteúdo vem com aquele rótulo de patrocinado. Se tiver uma propaganda nas redes sociais do cidadão comum, vai aparecer patrocinado. Aí já está configurada também a conduta vedada, tem que ser retirada a propaganda. Interessante. Bem, chegamos ao final de mais um episódio do Segundamente. E você que acompanhou a conversa, os primeiros episódios desta temporada estão no canal Mulheres na Comunicação no YouTube. Tem episódio novo toda semana. Ative as notificações e compartilhe informação confiável, porque informação também protege o voto. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Geralda. Obrigada a todos e todas que estão nos ouvindo.